de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou compartilhar com vocês toda a apresentação, né, da aula de hoje, mas antes eu quero ler com você o início da revista, o texto áureo, a verdade aplicada. Vamos lá? O texto áureo diz assim: porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, verso 19. A verdade aplicada diz que a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Temos aí os 3 objetivos da lição, que é explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento e ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Eu já vou aqui começar a compartilhar com vocês e queria lembrar a você, deixa eu ver aqui se está tudo certinho, lembrar você de você nos acompanhar. Amém. Vamos ver aqui se deu certo. Vou novamente aqui compartilhar. Ok. Tudo certo aí? Então, agora sim. Vamos lá. Então, a palavra de Deus, né, aqui no texto de referência, diz em Provérbios 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Colossenses 1 diz assim, versos 9, por essa razão, nós também, desde um dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero aqui só relembrar, né, os objetivos da lição com vocês, explicar, mostrar e ressaltar. Explicar o que, irmã Simone? Que Deus se revelou a nós nas Escrituras. Mostrar a necessidade de crescer no conhecimento. E ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Amém? A introdução diz assim: as Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, só corrigindo aqui rapidamente, Wallace, está saindo seu som aí. Só para você fechar o áudio. Amém? Amém. A introdução diz assim: as Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem ele é, sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo que é peculiar ao ser divino. E aí nós vamos dividir a lição de hoje em 3 pontos principais, né? A revelação de Deus, a necessidade de crescer no conhecimento e o terceiro, alguns resultados de conhecermos a Deus. Amém? Então, a primeira, a revelação de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele revelou-se, né, em si mesmo, revelou a nós pela sua palavra, por intermédio da natureza, né? Nós vamos ver também os nomes de Deus e Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Vamos ver aqui a palavra, o que diz a palavra, né? Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha, né? Então, nós vemos que a palavra de Deus é como fogo, ela é viva e eficaz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito,
juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é firmeza. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então, o item 1 diz assim, aqui na revistinha você acompanha, por favor. Só é possível conhecer a Deus porque ele revelou-se a si mesmo. Evidentemente que não é possível ao ser humano conhecê-lo plenamente, mas é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e Deus. No presente tópico, será abordado somente sobre a revelação de Deus por intermédio da natureza, de seus nomes e como encontramos nas Escrituras e Jesus Cristo. Como mencionou Tony Evans no livro Deus é Tremendo, da editora Vida, o estudo de Deus é a busca mais significativa da vida. Vide Jeremias 9, dos versos 23 ao 24. Então, olhando aqui primeiro para a palavra, né? A palavra de Deus, ela é verdade, né? Ela é viva e eficaz. Através da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Ele se revelou através da sua palavra, né? Como ele mesmo pergunta para Jeremias, não é minha palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha? Então, através da palavra de Deus, Deus fala conosco, Deus se revela a cada um de nós, Deus nos ensina a andar com ele, Deus nos mostra o caminho, nos dá direcionamento, fala como nós devemos conduzir, seguir, caminhar. Deus, ele se revela particularmente, individualmente, também coletivamente para a igreja, mas no particular, quando dobramos os nossos joelhos e através da sua palavra oramos, né? Porque vocês lembram dos profetas, né? E dos nossos pais, né? Da fé, Abraão, Isaac, Jacó, quando eles oram e eles citam a palavra de Deus, né? Quando a gente vê lá em Isaías, Oséias, Abacuque, e eles oram ao Senhor, mas com a palavra, que a própria palavra de Deus é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então a palavra ela é extremamente significativa para quem anda com Deus, porque através da sua palavra, ele traz conhecimento, ele se mostra a cada um de nós, ele mostra o seu poder, ele nos relembra dos seus milagres e ele continua afirmando que ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, para todo sempre. Então a palavra de Deus, ela traz uma verdade que é inquestionável. A palavra de Deus faz com que nós consigamos andar com ele e não olhar para trás. Então ele se revela a cada um de nós, o seu poder, a sua onipresença, a onipotência, a onisciência, né? Ele tem todo o conhecimento, todo o poder, ele tem toda a ciência, ele sabe tudo o que acontece, está nas mãos dele. Então a palavra dele traz refrigério, a palavra dele faz com que nós possamos continuar firmes na presença dele. Você concorda com isso? Então, se você concorda com isso, digite aqui no chat um amém, em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra, né? Deus se revela através da sua palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Na somatória aí dos 66 livros da Bíblia, constantemente ele se revela a nós, trazendo a sua verdade, trazendo as suas promessas, confirmando tudo aquilo que ele não somente prometeu, mas quem ele é, qual o seu poder, né? Ele pode todas as coisas. Então a palavra dele é fogo, é viva e eficaz e é firmeza. E por intermédio da natureza, né? O comentarista ele diz aqui, ele fala assim, são vários, você acompanha aí na sua revistinha, amém? No texto, aqui na página 4, a revelação de Deus, o item 1.1 diz assim, a revelação de Deus na natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio da revelação da glória de Deus, de seu poder, da sua soberania. O apóstolo Paulo, falando à multidão na cidade de Listra, menciona um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. O salmista declara que, ao contemplar a terra e os céus, reconhece a grandeza e majestade do Senhor. Outros textos que indicam as obras da criação de Deus como testemunhos acerca do Criador. Salmo 19, Atos 17, 24 e 29.
e Romanos, capítulo 1, dos versos 18 a 21. Este texto diz que o ser humano, ao contemplar as obras da criação de Deus, deve glorificá-lo e ser-lhe grato. Na teologia, esta categoria é identificada como revelação geral. Olha só, lá em João, no capítulo 1, verso 3, está escrito assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Em Marcos, no capítulo 4, dos versos 39 a 41, está escrito: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então ele criou os céus, a terra e tudo no que nela existe. Ele tem um poder sobre a terra, ele tem um poder sobre o vento, ele tem um poder sobre o mar, né? E ainda está escrito: os céus declaram a glória de Deus. Quem criou os céus? Né? Quem criou tudo? O firmamento proclama a obra das suas mãos. Está lá em Salmos. Então, segundo o comentarista aqui, né, ele fala que o John Higgins, na Teologia Sistemática, ele fala o seguinte: a revelação da natureza é uma revelação da parte de Deus a respeito do próprio Deus. A fala de Deus na natureza não deve ser confundida com a noção de um cosmo, né, falando. Há, inclusive, os que insistem que a natureza fala de tal modo que devemos escutá-la como se for a voz de Deus. Mas a mensagem da Bíblia é: ouça a Deus e não escute a natureza. Ouça a Deus. Ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas. Quando a gente lá abre a sua Bíblia aí, em Gênesis, na criação, né, de tudo, então, vocês lembram, né, aqui no capítulo 1, e disse Deus, verso 6, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Voltando um pouquinho, tá, irmãos? Versos 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamam noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Verso 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então, quem fez todas as coisas? Foi Deus, né? Tudo está nas mãos dele. Ele tem o controle de tudo, né? Ele é o Criador e ele se manifesta também através da natureza. E o apóstolo Paulo, o que ele diz lá em Atos 14? Diz assim: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para quem? Para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, enchendo de alegria os seus corações. O que aconteceu aqui, né? Quando o comentarista traz aqui essa menção do apóstolo Paulo. Paulo, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, começa... Lembra quando ele é separado junto com Barnabé e eles seguem, né, para a sua primeira viagem missionária. E aí, no capítulo 14, né, pregando aos ouvidos e aos olhos, eles tinham deixado já Antioquia e estavam indo para Icônio. E essa cidade ela ficava na estrada romana, cerca de 145 quilômetros ao leste de Antioquia, na mesma área da província da Galácia. Então, os missionários, Paulo e Barnabé, chegam a Icônio e ali demoram muito tempo. Mesmo estavam sendo perseguidos, né? Tinha uma tensão muito grande. E na sinagoga de Icônio, Paulo e Barnabé falam com tal poder
que uma grande multidão, tanto de judeus e gregos, crê no Senhor, tá? Lá no capítulo 14 de Atos, no verso 1. E aí, os missionários, eles não pregaram apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Então, não apenas falaram, mas também demonstraram. Somos informados de que eles falavam com ousadia no Senhor, né? O qual confirmavam a palavra de sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. E aí, quando chega, né, no verso 15, ele não prega somente aos ouvidos, ele mostra. Se volte para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, eles, ao invés de... E ali tinha muito paganismo, né? Tinha muita idolatria. Então, ao invés deles aceitarem esse tipo de comportamento, Paulo e Barnabé aproveitam o ensejo para anunciar o evangelho, exortando a abandonarem suas crenças vãs que colocaram e colocarem sua confiança em Deus. Por isso que eles falam, ó, vocês precisam confiar em quem? O Deus, Paulo repete, né? Tudo que está escrito lá já no Antigo Testamento, Deus criador do céu, da terra, do mar, o Deus da providência. Olha que tremendo. Então, Paulo traz para a gente também a revelação de Deus por intermédio da natureza. Lembrando aqui o que o comentarista diz. A mensagem da Bíblia é: ouça Deus, não escute a natureza, né? Ouça a revelação da natureza, a revelação da parte de Deus a respeito do próprio Deus. Se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Amém até aqui? Então, Deus se revelou através, você pode escrever aí para mim, né? A gente está aqui online, mas eu tenho certeza que estou acompanhando aqui o chat ao vivo. Escreva aí para mim. Então, Deus se revelou-se, né, em si mesmo, através da sua palavra, por intermédio da natureza, né? Estou vendo aqui Dilma, Roseli, irmã Eliane, a Célia, o Wallace, Edilma, Letícia, vi também aqui quem mais? O Renan, amém. A Mariana, glória a Deus. Maria Dalva, amém. Então, Deus se revelou através, nós vimos até agora, né? Ele revelou-se em si mesmo, revelou-se através da sua palavra e por intermédio da natureza. E os nomes de Deus? E os nomes de Deus? Nós temos várias menções, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, vamos ver os nomes de Deus. Dos nomes de Deus no Antigo Testamento, o que ocorre com mais frequência tem um registro de 6.823 vezes, é o chamado tetragrama. Você pode gravar aí? Escreve essa palavra aí para mim, no chat. Tetragrama. Difícil de pronunciar, né, irmãos? Tetragrama. Yavé, que é o nome pessoal do Deus de Israel. Esse nome, ele é comumente representado nas traduções modernas pela forma Jeová. O que é um tetragrama? É uma palavra, né, o nome ou símbolo, por 4 letras. Geralmente associado ao tetragrama mais conhecido, que é a Yavé, também chamado de tetragrama sagrado. Um outro conhecido é o INRI, né, que é a sigla latina de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas essa palavra, a Yavé, é citado constantemente no Antigo Testamento, né? E lá em Isaías 9, verso 6, está escrito: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então vamos ver aqui os nomes de Deus, né? Nós temos aqui vários exemplos. Te peço já perdão antecipadamente se eu não souber pronunciar corretamente o nome, mas aí você me ajuda e declara aí na sua casa, porque todo nome tem aqui um significado, né, especial. E você sabe que para o judeu o nome era algo que
sempre teve um significado grandioso. Imagina atribuindo os nomes a Deus. Então, a palavra está aqui, né, no hebraico, é Yahvé, né? Yahvé Shammah, o Senhor que está presente, está lá em Ezequiel, no capítulo 48, versos 35. A gente vai ler alguns versículos aí, então deixa a tua Bíblia aberta. Vi aqui que todo mundo colocou, né, a palavra tetragrama. Irmão Lenilson, Edilma, Célia, Letícia, amém. Vamos lá. Yahvé Shammah, o Senhor que está presente. Então, ele está presente na sua vida, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Está lá em Gênesis, no capítulo 17, dos versos 1 ao 22. Yahvé, eu não sei como é que se pronuncia agora Yahvé Raá, mas é o Senhor é o meu pastor, né? De nada sentirei falta. Salmo 23, verso 1. Yahvé Jireh, porque aqui está em hebraico, como eu citei para vocês, Deus proverá. Vamos lá, abrir em Gênesis. Gênesis 22, verso 14. Gênesis 22, verso 14, diz assim: E chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Né? O Senhor proverá. Mas no original está escrito Yahvé Jireh, Deus proverá. Yahvé Tissidekenu, Deus, justiça nossa. Jeremias 23, verso 6. Jeremias 23. Vou abrir aqui também para a gente ler em conjunto aqui. Jeremias 23, no verso 6. Deus, nossa justiça. 23, verso 6. Diz assim: Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Que lindo, né? Deus é quem para você? Né? Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda temos Yahvé Nissi, Senhor, minha bandeira. Êxodo, capítulo 17, verso 15. Está lá no início da Bíblia. Vamos lá? Êxodo, capítulo 17, verso 15. Estou abrindo aqui. Senhor é minha bandeira. Achei. Vamos lá. E Moisés edificou um altar, chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. É o Elion, o mais elevado, forte dos fortes. É o Olã, o eterno Deus. Está lá em Isaías, capítulo 40, verso 28. Eu confesso para você que eu não sei a pronúncia correta, vou ler aqui conforme fosse em português, né? É o Roi, Deus que vê, Gênesis 13, 16, 13. E Yahvé Shalom, o Senhor da paz. Vamos abrir lá em Juízes. Vamos lá, Juízes, capítulo 6. Opa, já achei aqui. Capítulo 6, verso 24. Está aqui. Então Gideão edificou ali um altar no Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiziritas. O Senhor é paz. Yahvé Shalom no hebraico. Ele diz, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. O que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguns outros nomes também. Yahvé El Gimolã, o Deus que recompensa. Está lá em Jeremias, no capítulo 51, verso 56. Yahvé Macadis. Aí ficou desafiador agora, né? Mas significa o Deus que nos santifica. Êxodo 31, verso 13. Yahvé Naqueu, o Deus que destrói completamente o mal. Yahvé Sabaote, o Deus dos exércitos, está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, logo depois dos Juízes. 1 Samuel, no capítulo 1, verso
23. Vamos ler aqui a referência. Capítulo 1, verso 3, está aqui. Vamos lá. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Então, no original, está escrito dessa forma. Adonai, Senhor. É a palavra literal. Senhor. Adonai, Senhor. Salmos 97. É bom passear na Bíblia, né, irmãos? Porque aí a gente tem certeza absoluta daquilo que está escrito e não somos levados em qualquer doutrina vã, como está escrita na Bíblia. Salmo 97, verso 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Então aqui o salmista, ele usa a palavra Adonai como Senhor, de senhorio, né? Que tem todo o poder, Senhor, que está acima de todas as coisas. Escreva aí para mim, desses 15 nomes de Deus citados aqui, né? Pelo menos um. Então, nós vimos vários, né? O Senhor dos Exércitos, o Senhor Adonai, o Deus que nos santifica, o Deus que recompensa, o Deus que destrói, né? O Deus da paz. Deus, ele é todo poderoso. Então escreva para mim aí o que, pelo menos um que você se identifica. Eu sei que você se identifica com todos e você declara todos, mas escreva pelo menos um aí. Amém? Para que a gente possa aqui seguir. Então nós vimos 15 nomes citados na Bíblia, nomes de Deus atribuídos a Deus. Aqui nós temos a tradução no original do hebraico, lembrando, né, que no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e aí se referindo, nomeando e mostrando todo o seu poder, aquele que recompensa, aquele que faz todas as coisas. Glórias a Deus. Então, vamos voltar aqui um pouquinho na lição. Então, a gente está vendo aqui os nomes de Deus. O comentarista diz o seguinte: normalmente os nomes dos personagens bíblicos recebem nas escrituras um significado específico relacionado aos acontecimentos da sua vida. Isso se torna claro quando se tratamos de Deus. Ele recebe vários nomes e cada um tem um significado para caracterizar melhor o ser divino. Deus revelou seus próprios nomes ao seu povo, diferentemente dos nomes dados a pessoas. Então, nós vimos quem? Elohim, a forma plural, pode ser entendida como uma maneira de significar que a plenitude da deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro. Nós vimos Yahvé, a versão Almeida traduz Senhor, Adonai, né? Senhor expressa a ideia do governo e domínio, como nós já vimos, já citei aqui para vocês. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu Elion, o Deus Altíssimo. Eu Olam, o Deus Eterno. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Yahvé Mekadisken, o Senhor que vos santifica. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Yahvé Tissideknu, o Senhor justiça nossa. Yahvé Shammah, o Senhor está ali presente. Yahvé Elohim, o Senhor Deus de Israel. Rússia fala o seguinte: nas Escrituras, Deus demonstrou que o seu nome não era mera etiqueta para distinguir das demais deidades da cultura em derredor. Pelo contrário, cada nome que ele usa e aceita revela alguma faceta do seu caráter, natureza, vontade ou autoridade. Este é o nosso Deus, meus irmãos. Então, lembre-se e leve isso com você para a sua vida, né? Eu sei que você já faz, mas é para reforçar. Esse é o Deus que está no controle de tudo. Ele que nos santifica, ele que provê todas as necessidades da nossa vida. Ele é o Deus eterno, ele é o nosso pastor, ele é o Senhor Deus de Israel, ele é o nosso Senhor, ele é paz, ele é justiça, ele é aquele que recompensa. Creia nisso, amém? Então, como é que Deus se revelou? Vamos lá, pela sua palavra, por intermédio da natureza. Nós vimos aqui pelos seus nomes, né? Que ele aceita e se revela através dos seus nomes. E nós vamos agora ver através de Jesus Cristo, o Verbo. Está lá em João, o Verbo
era Deus e se fez carne. Estou vendo aqui vocês colocando, né? O Wallace colocou o Deus que recompensa, a Edilma, Deus Todo-Poderoso, a Maria Dalva, El Shaddai, o irmão Lenilson, Adonai, a Rosélia, Adonai. Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus Cristo, Jesus, né? O comentarista diz assim: Jesus Cristo, o Verbo era Deus e se fez carne. Importante conectar este texto com Hebreus. O Deus que no passado falou de muitas maneiras, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Assim, quando o Verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Jesus Cristo é o centro desta revelação especial. Respondendo ao pedido de Filipe, Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Esclarecendo assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar ao Pai. Portanto, para crescermos no conhecimento de Deus, somente é possível sendo um discípulo de Cristo, conforme as Escrituras. Vamos lá? Então, o Verbo. Deus se revelou através do seu Filho unigênito, como nós acabamos de ler. É o ponto culminante da revelação de Deus. Lá em Hebreus está escrito: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é o Verbo eterno e divino que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Sua glória é a glória do unigênito. Quem vê a Jesus, vê ao Pai, porque eles são um. O evangelista João, ele registra o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus. O próprio Jesus afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a revelação máxima e final de Deus. Antes que houvesse o mundo, o Filho desfrutava da glória excelsa com o Pai. Você pode escrever no chat? Eu sou, né? Falando assim, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode escrever? O próprio Jesus afirmou. A gente conhece isso, né? Decorado. É uma verdade que não pode sair do nosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você escreve, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Glória a Deus. Amém? Quando Deus trouxe o mundo à existência, o Verbo eterno foi o seu agente criador. Tudo veio a existir por intermédio de quem? Jesus. Ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis. E no Antigo Testamento, né, Deus também se revela através de Jesus. Então, fala, né, nas profecias, e a gente vê isso bastante lá no profeta Isaías, no capítulo 53, onde o profeta Isaías profetiza acerca do servo sofredor. Vamos abrir lá? Isaías 53. Isaías 53. Diz assim. Vamos ler aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, por quanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, o próprio Isaías também profetizou que o Messias, o Emanuel, nasceria de uma virgem. Lembra? Ele diz assim: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Miqueias também profetizou que o Messias nasceria em Belém. O profeta Ageu falou sobre a restauração da linhagem de Davi. E a gente encontra uma promessa que encontra seu cumprimento final em Jesus. Nós também tivemos lá o profeta Daniel, que teve uma visão, né? O qual recebeu todo o domínio e poder como filho do homem, né? E aqui vale lembrar que o filho do homem é a principal, né? A gente ouve constantemente filho do homem falando de Jesus no Novo Testamento. E os apóstolos, quando eles escrevem as epístolas neotestamentárias, eles fazem uso das escrituras justamente para perceberem que, com inspiração do Espírito Santo, que o grande propósito do Antigo Testamento também é falar de Jesus Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo cita o Salmo 69 como o salmo que se refere a Jesus? O escritor do livro de Hebreus também usa o Antigo Testamento para mostrar legitimidade, né, sobre o sacerdócio de Cristo. Então fica muito claro que Jesus ele é citado, falado, revelado no Antigo Testamento, na palavra de Deus, e Deus se manifesta através de Jesus, tanto no Antigo Testamento, com as profecias, né, que estão escritas falando da vinda do Messias, como também no Novo Testamento, quando ele mesmo, né, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus fala, e que quem vê a Jesus vê ao Pai. Então, nós vimos o seguinte, que na Bíblia está relatado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, que Deus se revela, e é o ponto culminante da revelação de Deus através de Jesus Cristo, que está escrito que deu o seu Filho unigênito para que todos nós não perecêssemos, mas que nós tivéssemos a oportunidade da salvação. E aí, Jesus vem e fala: olha, vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo ao Pai. Então é a própria revelação de Deus. E no Antigo Testamento também comprova, está comprovado, através de tudo que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, através dos profetas, falando da vida do Messias, quem ele era, que ele era um com Deus. E aí, no Novo Testamento, vem e fala o Filho do Homem, né, como um. E aí nós vemos a verdade que já está escrita e confirmando para você, para mim e para todos nós. Jesus Cristo, o próprio Deus. Amém? Então aqui, na parte 1, sobre a revelação de Deus, nós vimos que Deus revelou-se a si mesmo através da sua palavra, através dos seus nomes, nós vimos os nomes de Deus, através da natureza, por intermédio da natureza, tudo que há, irmãos, tudo que há, foi criado por ele tem todo o poder, ele é onisciente, onipresente, onipotente, tudo pertence a ele, todo o poder, todo o conhecimento. E aí vem o ponto culminante, que ele se revela através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém até aqui? Então escreva aí. Ou melhor, responda no chat. A revelação de Deus que nós aprendemos através ele revelou-se a si mesmo,
né? Através da sua palavra, por intermédio da natureza, nós temos os nomes de Deus e a revelação através de Jesus Cristo. Você pode responder? Amém? Então vamos lá. No segundo, vem algo também maravilhoso, maravilhoso. A necessidade de crescer no conhecimento. Amém? Já respondeu? Responda aí enquanto bebo aqui um pouquinho de água. Hein? Glória a Deus, estou vendo todo mundo aqui participando. Né? Lembrando que nós temos aí palavra, natureza, nome de Deus e Jesus Cristo. Então vamos lá. No item 2. A necessidade de crescer no conhecimento. O comentarista diz assim: não devemos permanecer como crianças aceitando todo o vento de doutrina, mas pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Precisamos crescer em conhecimento, como ensinou Paulo aos Efésios. Você concorda comigo? Responda aí no chat. Que quando nós crescemos em conhecimento, Deus se revela pessoalmente a cada um de nós? E o que é crescer em conhecimento, né? A palavra conhecer no dicionário está definida como ter ou adquirir informações, ter ciência, ser apresentado a alguém e manter relações interpessoais. Ter ou adquirir informações sobre alguma coisa, ter noção, ideia ou conhecimento sobre algo, saber. Ter ciência sobre o quê? Ou consciência de algo, né? Ser apresentado a alguém, travar relação inicial com alguém. Né? Tem um exemplo aqui: conhecer o romancista na Rua do Ouvidor, dia antes de havê-lo na intimidade do gabinete. Aqui uma frase, né, que o dicionário cita. Manter relações interpessoais ou de convivência com alguém, se relacionar com alguém, falar com alguém diariamente. Em Jeremias 9:24 está escrito: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E conhecer de que forma? Conhecer diariamente, viver diariamente, né? E aqui eu quero trazer para vocês, falar com vocês sobre Josué, sobre crescimento e maturidade de quem se relaciona e de quem conhece a Deus. Então aqui nós temos na revista, né, o comentarista traz um conhecimento que vai além do aspecto intelectual, o conhecimento para o mandar digno e o conhecimento para o viver frutíssimo. Então abra sua Bíblia em Josué. Vamos lá em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, verso 27, diz assim: assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Então vamos relembrar a história, né? Vocês lembram que Moisés, ainda em Deuteronômio, recebe uma orientação de Deus e um direcionamento que Josué seria o seu sucessor. Então, depois da morte de Moisés, está lá escrito no capítulo 1 de Josué, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é moço, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o que a gente percebe aqui? Né? Que tem o versículo famoso que a gente fala bastante, que a gente prega, ouve, lá no verso 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhe daria. O que a gente vê aqui? Né? Em primeiro lugar, Deus fala diretamente com Josué.
Aí você fala, nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas foi de qualquer forma, foi de qualquer jeito. Existe um relacionamento muito antigo. E quando Deus promete para Josué, né, chama Josué lá, ainda com Moisés vivo, passa-se muito tempo até chegar o dia que ele começa a assumir a liderança do povo de Deus para entrar na Terra Prometida. E o que a gente vê aqui? Que durante todo esse período houve claramente um relacionamento, um crescimento e uma maturidade por parte de Josué a chegar ao ponto de Deus falar pessoalmente com ele. Então, o relacionamento que a gente trava com Deus, ele traz para a gente a revelação do próprio Deus para a nossa vida. Então, nós vimos no item 1 que Deus se revela através da sua palavra, e através da natureza, através de Jesus Cristo, né? A gente viu todos os nomes de Deus, mas se a gente não tiver um relacionamento diário, se a gente não tiver a meditação da palavra, né? Porque nós temos essa certeza, nós vimos como Deus se revela, mas Josué traz uma lição muito particular para a gente, dizendo que esse falar de Deus pessoalmente não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é num piscar de olhos, é uma vida de relacionamento, é uma vida de anos de relacionamento, é uma vida diária. Então, é viver diariamente, é falar com Deus diariamente, é meditar na palavra de Deus diariamente. E isso vai muito além, obviamente, que a gente tem que estudar, e eu sou extremamente a favor, levanto essa bandeira, que a gente precisa se relacionar com Deus de uma maneira de buscar o conhecimento da palavra, estudar teologia, se aprofundar, ler livros que falem a respeito de Deus, mas nada supera o relacionamento pessoal, da leitura bíblica e do meu relacionamento em oração com Deus e jejum. Então, não existe uma outra forma que seja mais íntima, mais particular desse relacionamento diário. Quando Deus fala diretamente para Josué, animando Josué, falando com Josué, dando estratégia para Josué, a gente percebe aqui que foi um período longo de relacionamento com Deus. E um outro ponto importante é a obediência que Josué tem perante a Deus. Então, quem conhece a Deus obedece à direção de Deus. Deus vem para Josué e fala, esforça-te, né? Tem bom ânimo. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. E a gente percebe aqui, conforme você vai lendo o livro de Josué, que Deus dá um direcionamento que, no primeiro momento, parece algo muito grandioso e, ao mesmo tempo, desafiador demais, né? Porque lá no capítulo 6, Deus manda, olha o que Deus manda Josué fazer, né? Junto com o povo. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, né? E ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Deus manda Josué ficar rodando junto com seus homens de guerra, rodando a cidade, cercando a cidade. E ele ainda diz, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então Deus dá um direcionamento, olha, por 7 vezes vocês vão rodar a cidade, no 7º dia vocês vão tocar a buzina, e você pode parar para pensar e analisar esse versículo aqui e falar, gente, que coisa, né? Que direcionamento diferente. Então a gente percebe aqui que há um relacionamento de Josué, ele fez conforme Deus mandou, não olhou nem para a direita nem para a esquerda, se manteve firme com o Senhor, né? A Bíblia diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Deus para o seu povo, e além, quem tem relacionamento obedece. Então quando a gente entende a necessidade de crescer no conhecimento, né, de crescer nesse relacionamento, a gente passa a obedecer. A obediência,
ela vem mais naturalmente, os questionamentos diminuem, os nossos ouvidos ficam mais atentos à voz de Deus. E não somente isso, a obediência, mas a ação. Quem conhece a Deus é direcionado por Ele e faz acontecer. Então, a terra prometida, né, que Josué, que Deus prometeu e dá nas mãos de Josué e do povo de Israel, ela não veio de forma fácil. Eles tiveram que lutar, né? Josué, ele vai falando aqui que ele teve que preparar o povo, ele envia o povo, ele envia os espias, né? Ele começa a preparar o povo. Então, você vê que é nítido o relacionamento, é nítido a obediência de alguém que se relacionava há muito tempo com Deus. E se relaciona como com Deus? Crescimento, maturidade, se relacionando, lendo a palavra, né? Aqui nos nossos dias, tendo uma vida diária com Deus. A gente está aqui estudando na escola dominical, mas isso continua à frente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, quando eu me relaciono com Deus diariamente. E além de tudo isso, a gente vê um agir de Josué, ele não fica parado, né? Porque Deus direciona, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer aquilo que Ele está me direcionando para fazer. Então, quando eu conheço a Deus, quando eu entendo essa necessidade de conhecer a Deus, há crescimento espiritual, há maturidade. E aí a gente vê Deus entregando nas mãos de Josué a estratégia certa. Porque, para pensar, meus irmãos, quantos de nós aqui, né, a gente tem exemplos da própria vida, de coisas que nós já vimos acontecer. Deus, tem gente que fala, não, Deus pediu para fazer tal coisa, amanhã já não é mais tal coisa. Deus pediu para eu congregar em tal lugar, não, amanhã eu tenho que congregar em outro lugar. Deus pediu para eu entrar nessa empresa, não, Deus mais não está comigo nessa empresa. Isso é muito confuso. Quando Deus dá um direcionamento, né, quando Deus ele coloca a convicção no seu coração, você percebe, né, nessa pessoa um relacionamento íntimo com Deus. Você não tem dúvidas. Eu costumo dizer, e já falei isso para algumas pessoas, que teve situações na minha vida que eu tive que passar horas orando até Deus falar comigo. E não é algo simples, né? Eu vou estalar os dedos e vai acontecer. É um relacionamento íntimo mesmo, e isso só se conquista se eu me dispuser a fazer isso de forma diária. E por mais que pareça loucura, alguns direcionamentos que a gente recebe e fala assim, mas eu vou fazer isso, meu Deus, né? Deus está me direcionando e aquilo que arde no meu coração, queima no meu coração, vem aquela convicção dentro do meu coração, é quando Deus direciona. E Deus direciona quem tem relacionamento, quem obedece, quem faz a sua parte, quem não fica parado, mas que recebe a estratégia de Deus, e aí Deus entra com o sobrenatural. Você vê aqui em Josué que Deus, quando a gente leu, né, aqui no capítulo 6, versos 27, que o Senhor era com Josué. O Senhor era com Josué. Mas por quê? Havia relacionamento, havia maturidade. E como é que eu faço isso? Convivendo diariamente com Deus. Não tem fórmula mágica. Eu tenho que tirar um tempo para buscar a Deus, né? Não somente em cursos, não somente em conhecimento teológico, mas um relacionamento diário com Deus. Lembra de Caleb? Olha as 12 tribos de Israel, como ficou dividido a terra prometida, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas a gente tem aí no mapa Judá, dá para enxergar, né? Judá, em cima está Belém, embaixo está Hebron. E aí Caleb, ele tinha uma promessa tremenda de Deus, e ele vem com uma verdade para a gente, mostrando o quanto de tempo ele se manteve fiel, verdadeiro, não deixou seu ouvido se contaminar por aquilo que ele ouviu ao redor, quando Josué manda os espias, né? E Caleb volta com uma visão, os outros voltam com outra visão completamente negativa. E aí, na hora de receber a sua parte, Caleb diz o seguinte: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto,
e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E aí Caleb vem, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Lá em Josué, no capítulo 14, né, ele continua falando, no verso 12, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como disse o Senhor. Quem tem relacionamento com Deus, quem tem essa necessidade, né, de estar se relacionando com Deus, de crescer em conhecimento, amadurece. Pode se passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas aquilo está tão vivo dentro da pessoa que quando ela se relaciona com Deus e ela entende essa necessidade de crescimento, ela sabe esperar, não atropela, não coloca a carroça na frente dos bois, não quer dar um passo maior do que a perna, tem consciência, age quando tem que agir, age com sabedoria, busca a face do Senhor. Quando passa por desafios que parecem inacreditáveis, né? Quem se relaciona, quem conhece a Deus de fato, sabe que Deus entrará com estratégias e fará o sobrenatural. Quem se relaciona com Deus e entende essa verdade, sabe que isso vai muito mais além, né, do que o seu entendimento. Deus faz coisas extraordinárias, sobrenaturais, que a gente não consegue nem explicar. Mas isso a gente precisa entender, em primeiro lugar, que tem que viver essa verdade continuamente dentro de mim. Então a gente vê aqui Josué, o exemplo de Josué, que entendeu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, se relacionava com Deus, seguiu as orientações, agiu como líder, fez acontecer, teve que lutar, não foi simples assim. Caleb teve, como ele mesmo diz, que aguardar 45 anos, acreditou na promessa de Deus. Meus irmãos, só acredita na promessa de Deus quem se relaciona com ele, né? Não tem como você acreditar, continuar acreditando, porque quem não se relaciona, questiona. E aí, Deus? Tu não prometeu? Não é assim que a gente escuta por aí? Quando, na verdade, Deus demonstra pra gente que o tempo é dele, a hora é dele, a forma é dele, ele faz do jeito que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, e não é do nosso jeito, não é da nossa forma. E aqui Caleb, Josué, traz verdades inquestionáveis sobre a necessidade de se conhecer, de andar com Deus diariamente, falar com Deus diariamente, meditar na sua palavra diariamente. É fundamental conhecer a Deus? É fundamental conhecer a Deus. Então, além do aspecto intelectual, o comentarista diz assim, né? Nenhum preparo intelectual substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Nenhuma experiência humana substitui a experiência com Deus na sua palavra. Não podemos deixar de ler bons livros, nem deixar a formação teológica e secular, mas são apenas apêndices, acessórios e periféricos à palavra de Deus. Sem estudo sistemático e continuado da Bíblia, isso se torna impossível. Quem não aprende, como irá ensinar os outros? Já teve aquela sensação, né? Você que gosta de estudar a Bíblia, está sempre lendo a palavra do Senhor, que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você mergulha, menos você sabe? Aí você fala, mas irmã, eu faço isso há anos, quanto mais... Olha, eu li a palavra hoje e eu nunca tinha percebido a verdade que tinha nisso, né? Eu li essa palavra hoje, Deus falou comigo de forma diferente. Isso é relacionamento diário. Então, além do aspecto intelectual, é quando a gente estuda, a gente lê, mas a gente se relaciona. Então, é ter intimidade com Deus, é se relacionar, aprender continuamente, né? Paulo diz, o obreiro seja apto para ensinar, está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. O andar digno, né? Vida de exemplo e de vitórias. O comentarista diz assim, o conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis, numa vida de exemplo e vitórias.
Quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade, de quem Ele é, cresce a nossa responsabilidade de andarmos como verdadeiros filhos de Deus e obedecer a seus mandamentos, porque Ele é santo e precisamos procurar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: o homem tem o poder, ou o direito, né, de se tornar filho de Deus somente se crer no nome de Cristo. Quando ele o recebe, nasce de novo e é feito filho de Deus. Portanto, nem todas as pessoas são filhos de Deus no sentido bíblico. O andar digno, biblicamente falando, é aqueles que o aceitam e buscam fazer a sua vontade, não se conformando com este mundo. Vamos lá abrir em Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, abra aí sua Bíblia. Romanos 12, verso 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saibam com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tomar uma aguinha. Vamos lá. Então, o que você precisa fazer? Né? Olhando o exemplo aqui de Josué e de Caleb. Relacione-se com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente sai em cima do muro. A gente não fica em dúvida. A gente não fica em dois pensamentos. Né? Já percebeu quando a gente está em dúvida, né? Com algumas decisões da nossa vida, quando a gente não tem convicção, que a gente não mergulhou, a gente não foi no detalhe, a gente não procurou entender, saber. Então, quando a gente conhece a Deus, né, a gente também dá bom testemunho. Quando a árvore não dá fruto, ela precisa ser podada. No nosso caso, como ela é podada? Como ela é tratada? Deus vem, obviamente, né, trata a gente, aperta a gente, né, porque Ele não abre mão de você e Ele não abre mão de mim. E todos os dias Ele chama cada um de nós novamente para andar com Ele, para estar com Ele. E a gente sai daquelas meninices, né, irmãos? Hein, irmãs? A gente sai daquela mesma, o mesmo de sempre, né? Questionando, duvidando. Quem conhece a Deus tem um outro olhar. É claro, tem dias que a gente vai estar naquele dia mais com situações que a gente passa na vida, né? De perdas, situações desafiadoras. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente tem a palavra dele que consola o nosso coração. Quando a gente dobra nosso joelho para orar, e quando nós temos o hábito de orar todos os dias, né, se relacionar mesmo com Deus, a gente tem mais, mesmo que o mundo esteja pegando fogo, Deus fala com a gente, e aquilo traz consolo, traz conforto, traz esperança, e a gente não fica em dois pensamentos, a gente não fica desesperado com o noticiário, a gente não fica desesperado com o que vai acontecer, né? Tem gente que fala assim, mas o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Se eu morrer, o que a Bíblia diz sobre a morte? O que Paulo fala? É lucro, é lucro. Porque eu vou estar sempre, na verdade, promovido para andar e viver ao lado do meu Deus. Então a gente não tem que se preocupar. A Bíblia também fala sobre não se preocupar com o que havemos de vestir, de comer. Quem é o nosso Deus? Mas a gente só tem essa convicção dentro do nosso coração quando a gente se relaciona. Então, para que a gente possa amadurecer na presença do Senhor, é necessário, sim, se relacionar com Ele. Quando a gente se relaciona com Deus, sabe o que acontece? A gente fica mais obediente, a gente baixa mais a cabeça, a gente baixa a bola, a gente fica menos, né, agitado, né? A gente diz amém quando a situação está pegando fogo, quando vem pressão. Por isso que lá em Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito, né? Vamos lá abrir em Gálatas 4. Os frutos do Espírito.
Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Vamos lá. Vamos lá. Opa, capítulo 5. Que ele diz o seguinte, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Olha que diferença que é quando você não se relaciona com Deus. Quando você não conhece a Deus. Diz assim, digo porém, verso 16, capítulo 5 de Gálatas, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se, um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas quais são. Então, vamos lá. Quando eu não me relaciono, quando eu não tenho essa necessidade de conhecer a Deus. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando a gente anda na carne, é que a gente não está se relacionando com Deus. Já percebeu? Você fica mais nervoso, você fica mais agitado, mais ansioso, quer resolver tudo do seu jeito, da sua forma, né? Esquece os atributos de Deus, esquece quem é Deus, esquece quem é o próprio Deus, aquilo que a gente leu no início da lição, né? Que é o Deus que recompensa, o Deus dos exércitos, que cura, Deus da paz. Então, é isso que acontece com quem não se relaciona com Deus, né? Bate boca, toma satisfação, né? Não consegue ter controle e domínio de si próprio, fala sem ter filtro nenhum, é agitado demais. E eu não estou falando agitado da pessoa que fala muito, estou falando agitado por dentro, tem uma confusão aqui interna, porque não consegue se relacionar. É extremamente vaidoso e vaidosa, quer atenção para si, quer holofote para si, né? Tem dificuldade em servir, e quando serve, quer aparecer, tem dificuldade em demonstrar cuidado com o outro, né? Tem dificuldade de trabalhar nos bastidores. Agora, quando eu conheço a Deus, estou dando alguns exemplos, a gente tem vários, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne. Então crucifica o quê? Quem é de Cristo? Quem conhece a Cristo? Quem anda com Cristo? Quem vai, né, fecha a boca quando quer falar? Pensa antes de tomar uma decisão. Tem controle sobre suas emoções, domínio próprio. E aí ele fala, né, que os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, quando ele fala sobre o andar digno, é uma vida de exemplo, de vitórias. Eu dou testemunho que eu ando com Deus, né? Eu dou testemunho, não sou crítico, né? Tenho misericórdia em relação ao outro. Então, a necessidade de crescer no conhecimento traz amadurecimento na fé. O meu comportamento muda, o meu olhar, os meus ouvidos, eu não me contamino, né? Qualquer coisa que vem nos meus ouvidos eu corto de imediato. A minha mente é limpa, eu ando em santidade. Então, quando eu passo a conhecer e andar com Deus, eu tenho intimidade com Deus. E esses frutos, né? Enesiel Peixoto de Andrade diz o seguinte: no texto bíblico de João 15, 1 a 16, Jesus fala sobre a necessidade de uma vida cristã frutífera. Sendo assim, somos desafiados a uma constante autoavaliação para verificar como está a nossa frutificação. Então, para frutificar, é preciso estar unido a Cristo. Eu não consigo dar fruto se eu não me relaciono com Ele. A frutificação tem como principal objetivo a glorificação de Deus. Frutificação é o que espera
É o que se espera de todo cristão. Então, nós vimos aqui a necessidade de crescer no conhecimento através de quê? De um relacionamento íntimo, que vai além do aspecto intelectual. Eu posso ter todas as faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado. Posso ter tudo isso, mas se eu não me relacionar na pureza e na simplicidade da palavra, da oração e do jejum, isso perde validade. Como andar digno, dando bom testemunho, sendo íntegro, sendo honesto, né? Obedecendo os preceitos do Senhor e dando frutos. Bom testemunho, frutificando, não somente dando bom testemunho, mas fazendo com que aquilo que eu recebi, aquilo que foi ordenado para eu fazer, eu faça com excelência e dê bons frutos. Faça uma autoavaliação agora na sua vida. Se questione a si mesmo. Se tem dado bons frutos? Se tem, amém. Se não tem, é a hora de você rever os seus conceitos, seus preconceitos e voltar a andar e entender que é fundamental conhecer a Deus. E aqui, no item 3, quais são os resultados, irmã Simone, de conhecermos a Deus? Conhecermos a Deus. A gente tem aqui, antes da gente entrar, Maria Dalva diz assim: Deus se revelou através da palavra da natureza de Jesus, amém, né? Os primeiros questionamentos lá no início da aula. A irmã Eliane fala glória a Deus, é verdade. Irmão Sérgio, amém. A Gláucia dá um paz Senhor, fala que é verdade. E a irmã Dalva, louvado seja Deus, amém? Então, nós aprendemos até agora que é além do aspecto intelectual, se relacionando com Deus, andarmos de forma digna e um viver frutífero. E quais são os resultados de conhecermos a Deus? O comentarista diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, antes crescer na graça e no conhecimento. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo antes de ensinar aos outros. Então, vamos lá, vamos ver aqui que crescimento espiritual, a confiança de quem conhece e a sabedoria adquirida com o conhecimento. Na sua opinião, quais são os resultados de conhecermos a Deus? Você, na sua experiência, você pode me responder? Quais são os resultados de você conhecer a Deus na sua vida? O que trouxe de benefícios para você? O que isso resultou para você na sua vida? Enquanto você responde aqui, vou beber mais um pouquinho de água. Quais são os resultados? Responda aí, por favor. Queria ler algumas perguntas. Amém? Responda aí. Quais são os resultados de nós conhecermos a Deus, de ter intimidade com Deus, de se relacionar com Deus? A Glaucia fala aqui, né? Ter paz. Irmão Lenilson respondeu: segurança. É um dos resultados de conhecermos a Deus. Mais alguém? A Glaucia também fala: mesmo diante das dificuldades. Ter paz mesmo diante das dificuldades. Quem mais? Temos aqui vários cenários de resultados de conhecermos a Deus. Vamos ver? Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, está escrito assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Olha que interessante, né? Pedro fala: antes crescei na graça e conhecimento. Antes, não é depois. Crescei na graça e conhecimento. O Wallace diz assim, que o resultado é confiança, amor de Deus e sua justiça. O que nós precisamos? De crescimento espiritual, né? Quando a gente conhece a Deus,
traz um amadurecimento muito grande espiritual, um conhecimento espiritual. O segundo, confiança de quem conhece. O Wallace colocou aqui, né? A confiança, amor de Deus e sua justiça, e traz a sabedoria adquirida. Eu te digo uma coisa, você muda completamente a sua forma de viver. Você muda completamente a sua forma de pensar. Você tem outro tipo de atitude, você começa a agir de forma diferente. Você fica mais confiante, fica mais maduro, tem mais sabedoria. Já ouviu aquela coisinha, né? Você começa a andar com Deus, passa um tempo e alguém te procura, e alguém te vê. Pessoa que não te viu não te vê há muito tempo fala, nossa, você está diferente. Você tem um falar diferente, um agir diferente. Teu comportamento é outro. Você não é mais a mesma pessoa. Nossa, você está mudado, né? Você está diferente. Tem outro aspecto, teu olhar, tua forma de agir. Esse é o resultado de quem conhece a Deus. Vocês lembram da história de Martin Luther King, né? Quem foi? Ele era pastor na Igreja Batista na Avenida Dexter, fez a campanha para os direitos de votar, foi líder pacífico do movimento dos direitos civis, e infelizmente foi assassinado em 1968. E fez aquele discurso célebre, eu tenho um sonho. Depois ele recebeu, depois da sua morte, a medalha presidencial da liberdade e a medalha de ouro do Congresso. E o dia de Martin Luther King tornou-se um feriado em várias cidades e estados a partir de 1971 e em 1986 estabeleceu-se como um feriado federal americano. Ele conhecia tão profundamente a Deus, confiava tão poderosamente a Deus, que lutou tão fortemente para os seus direitos, né? Foi assassinado, mas se tornou uma referência para todos nós pela luta de igualdade. Então a gente vê aqui um exemplo de quem conhecia Deus, de quem conhecia na intimidade e não se calou, teve sua vida ceifada sim, foi mais né, para perto de Deus, mas deixou um legado. Então a gente percebe um comportamento completamente diferente daqueles que quem conhece a Deus continua lutando, fazendo. Quem conhece a Deus tem um tipo de comportamento diferente, não se cala com a injustiça, vai até o final com a sua convicção, não pensa de outra forma a não ser fazer justiça, né? Trazer a verdade por conta da convicção que tem. Eu estou falando aqui de um marco da nossa história, um grande marco. Outro que a gente tem inúmeros exemplos, né? De Susana Wesley. Dizem que se John Wesley foi o pai do metodismo, Susana foi a mãe. Ela é apontada como a maior influência religiosa do filho, condutor de uma grande obra de avivamento na Inglaterra do século XVIII. Para Susana, a maternidade incluía a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Ela teve 19 filhos e ela foi responsável pela alfabetização e evangelização dos 19. Conta o escritor que fez a autobiografia de John Wesley, que certa vez o marido dela disse para ela, né? Acho admirável sua paciência porque você repetiu a mesma coisa no ouvido dessas crianças 20 vezes e que ela respondeu dizendo que se ela tivesse ficado somente na 19ª, não teria valido a pena, teria que ser as 20 vezes para aquilo entrar no coração da criança. Então ela cumpriu de forma diligente sua missão e foi citada por Wesley em diversas cartas e livros. Então o resultado de quem conhece a Deus traz um crescimento espiritual tão grande que a pessoa não se cala, cada um dentro da sua missão, seja dentro da sua casa, fora da sua casa, como liderança espiritual, como quem quer ensinar, deixa um legado, tem frutos, né, constantes, não é fácil, né, é doloroso muitas vezes, porque exige muita paciência, exige muita resiliência, se adaptar a cenários completamente diferentes. Note que nesses dias que nós estamos vivendo, né, quem permanece fiel não se cala, continua falando, arranja meios, estratégias, Deus vai dando direção, e é evidente que no primeiro momento o conhecimento necessário acerca de Deus está no nível suficiente
para produzir fé, né? Então, o crescimento espiritual, conforme que a gente vê nos discípulos em Cristo, tem aquela necessidade que não para nunca de buscar a face do Senhor, mas também de não guardar isso só para si e trazer para outras pessoas. Eu trouxe 2 exemplos aqui diferentes para vocês, de pessoas que cresceram, tiveram crescimento espiritual e o resultado no que deu em tudo isso. Lá em 1 Pedro está escrito no capítulo 2, assim como ocorre com o recém-nascido, se espera que o nascido de novo cresça na fé, conhecimento e relacionamento com Deus. E não somente isso, mas a gente vê nessa mulher também uma confiança extraordinária, né, no Deus Todo-Poderoso, porque sabe, lembra que a gente leu, né, os nomes de Deus, Deus que recompensa, o Deus que tudo faz, o Deus do exército. Quem confia, meu irmão, quem confia, minha irmã, quem conhece a Deus, tem como resultado a certeza e a convicção que no momento que precisa, sabe a quem recorrer, sabe a quem buscar, sabe com quem falar e sabe com quem resolver. O comentarista diz assim, que infelizmente muitos dentro da igreja só conhecem Deus de ouvir falar. Como com Jó aconteceu o mesmo, ele disse, com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quem não conhece não pode chamar para sua casa, como você chama um estranho para entrar no seio da sua família? Quem não conhece não tem como adorar. Jesus disse para a mulher samaritana, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não pare com o seu conhecimento de Deus, ele ainda tem mistérios profundos a nos revelar. Outra coisa importante, né, que quem conhece a Deus tem como resultado a sabedoria. A sabedoria. Deixa eu parar aqui de compartilhar aqui com vocês. Opa, peraí. Se eu já estou aparecendo aqui na tela? Acredito que sim. Saiu, Wallace? Tá bom, então estou aparecendo aqui já. A sabedoria adquirida com conhecimento. Então, o comentarista diz que a oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. Então, a razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação, conhecimento. Imagine andar em sabedoria com Deus constantemente, né? Sem nenhum tipo de dúvidas, né? Sabendo a quem recorrer, ouvindo a voz do Senhor, olhando para os céus, ouvindo o Senhor. E concluindo a aula de hoje, né, somente retornando aqui com vocês, nós vimos primeiro a revelação de Deus, que ele revelou em si mesmo através da sua palavra, por intermédio da natureza, os seus nomes de Deus, a revelação através de Jesus Cristo. Em segundo, nós vimos a necessidade de crescer em conhecimento, vemos o exemplo de Josué e Caleb, e por último, os resultados. Vimos aqui 2 exemplos extraordinários, que pessoas que deixaram um legado de fé, de convicção, de crescimento espiritual, de amadurecimento, né? Pessoas que agiram com sabedoria, entenderam o seu chamado, entenderam sua missão e permaneceram na presença do Senhor. A conclusão diz assim: conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora o conhecemos em parte. Então chegará o dia em que o conheceremos como ele é. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus falou com você, falou ao seu coração. Nós vamos orar para encerrar nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.